Vamos começar os nossos trabalhos. A gente vai tem um tema hoje que, enquanto você não percebe o auto-engano, toda relação é cilada. E é um tema complicado, porque é uma afirmação muito forte. Então a gente vai olhar um pouco essa afirmação e vai trabalhar o que é o remédio disso, né? O que é o antídoto disso. Então essa afirmação, ela tem como base o fato de que a gente se estruturou, nossa força erótica, vamos dizer assim, ela ficou subsumida ou ficou envolvida nas tramas do ego. Isso significa dizer que o nosso potencial criativo, criador, construtivo, que realmente tem a possibilidade de abrir caminhos, de construir novas rotas, novos percursos, levar-nos para lugares mais interessantes. Que essa força, energia, princípio, como você quiser chamá-la, ela se acomodou ou se agarrou ou se manteve uma ideia sobre você. Então ela agarrou uma imagem, ela agarrou um bloco, ela agarrou um núcleo. E ao fazer isso, porque tal imagem, tal núcleo, tal bloco era o mais interessante ou possível de ser agarrado naquele momento, é onde havia mais reconhecimento, ou mais afeto, ou menos dor, ou mais força. São muitas combinações possíveis do porquê que nós agarramos a lugares em detrimento de outros. Mas ao fazer isso, a complexidade do eu, do ser, na verdade, se rompe, porque um aspecto, ao ser sobrevalorizado, inevitavelmente coloca nos bastidores outro aspecto. E um aspecto, ao ser agarrado com tamanha força, ele, para a manutenção dessa imagem, desse núcleo, exige muita energia. Então, dessa maneira, a sua libido sustenta a prisão do seu ego. Em outras palavras, ela, pobrecita, não pode experienciar quem ela é. Ela não pode abrir as portas que ela necessita abrir. Ela não pode abrir os caminhos que precisam ser abertos, porque a ideia de si está possuindo você. A ideia de um eu específico, de uma forma de pensar específica, não te permite olhar a vida com olhos de fluxo, olhos energéticos. E aí cada um de nós construiu inconscientemente, né, a sua maneira, a sua forma de agarrar algo e privilegiar esse algo. Essa diversidade de apegos é o que caracteriza o que a gente vai chamar o samsara, a roda da vida, onde eu agarro A e porque eu agarro A, eu colho ou A mais um ou A menos um. Mas eu não deixo de agarrar A, não deixo de ter A. E se eu agarro B, ou eu agarro B mais um, ou B menos um. Eu não sei o que é C, D, E, F, G, H, I, J. Eu não vejo a diversidade. Eu não vejo a pluralidade. Eu vejo eu. Eu vejo a mim, através dos filtros de mim. E esse é o drama, né? Então, isso é o que a gente chama de auto-engano. O auto-engano e ele fica um pouco mais difícil, porque, eventualmente, dentro dessa conjuntura, você ou se vê em relações afetivas ou deseja relações afetivas. Por exemplo, a criança deseja a mãe, deseja o pai. Como ela está presa
na sua biologia e na cultura que dizem: papai, mamãe, vocês são a fonte da minha vida. O impulso biológico com o impulso cultural faz com que essa mônada, a família, tenha um poder muito grande na cultura ocidental, contemporânea, né? A criança, por estar conectada com isso, disponibilizada a esse tipo de afeto, a essa busca, ela projeta o seu eros nessa relação. A criança quer comer, ela quer antropofagizar os pais para ela poder dar, ela poder crescer, né? Ela quer sair da fase larval e ir para a fase de maturidade, né? Só que quando ela não faz isso, o eros dela limitado pela ele junta duas coisas. Ele junta o estado larval ou o estado ignorante, onde ela está tentando saber quem ela é, sem conseguir, com a situação recebida naquele contexto familiar. E o resultado é trauma. Essa palavrinha tão bonita, né? Trauma emocional, né? Que é o nosso caso. É o nosso caso. Não, acho que não existe ocidente sem trauma emocional. Então, a palavra mãe e pai na criança, elas têm uma força muito grande, mas ela não consegue dialogar com a realidade. Em outras palavras, a realidade de mãe e pai não é a realidade da criança. Não é sempre que a mãe e o pai estão conectados. E muitas vezes não há uma mãe e um pai ali, né? E a criança agarra e diz, chega a conclusões, dois pontos. Minha mãe não gosta de mim. Meu pai não gosta de mim. A criança não entende que não é, ela não, ela está diante de uma não mãe naquele momento. Está diante de uma mãe mais depressão, ou de mãe mais dependência, ou mãe mais submissão, ou pai mais machismo. Ela não consegue perceber isso. Ela quer aquilo. E ao querer, ela agarra o disponível. E ela passa a construir uma ideia de si que muitas vezes não é funcional, mas é algo onde se agarrar. É algo, uma história onde eu posso me construir. O que eu não percebo ao fazer isso, porque eu sou uma criancinha, uma larvinha, é que a minha libido foi junto, agarrando aquela história. E eu vou buscar relações que ou confirmam, ou negam, ou compensam, ou ignoram a história. Mas tudo está relacionado à história, aquilo que eu agarrei e que mantenho sendo agarrado. Em outras palavras, eu não, quando eu abro o meu campo relacional no auto-engano, na ignorância, eu não consigo encontrar o diferente porque eu estou agarrando mesmo. Eu estou dentro da fantasia ou da crença do meu próprio apego, do meu próprio drama. Então eu sempre vou estar na relação a partir do meu próprio jogo, do jogo que eu mesmo estou mantendo inconscientemente. E curiosamente, pais que não queriam traumatizar os filhos traumatizam. Amores que não deveriam ser amados são amados. Filhos que deveriam soltar os pais não soltam. Esse é o drama. E não só afetivamente. Esse também é o drama situacionalmente. Em outras palavras, você vai buscar situações na vida que vão te confirmar a tua história. Em alguns dias, muitos dias, o mundo vai ser um lugar muito difícil se você se agarrou muito à dificuldade. O mundo vai ser um lugar cheio de coisas a serem combatidas se você se agarrou muito à raiva. Todo mundo vai estar fazendo errado e só você vai estar sendo certo. Se você se agarrou à raiva, mas orgulho. A sua história sempre vai ser triste se você agarrou-se à sua jovem, melancólica tristeza de criança. E por aí vai. Então, o jogo do eu, ele é um jogo difícil, porque ele é baseado em memória, em percepções, né?
em lugares conhecidos, em formas conhecidas, em sensações conhecidas. Por isso, quando você tem uma relação abusiva, a pior coisa que você pode dizer para uma pessoa é saia dessa relação, porque a pessoa não tem para onde ir. O mundo dela é abusivo, o mundo dela é tóxico. Então, você primeiro precisa mostrar para ela outros cenários, outras perspectivas com o seu próprio corpo ou com a própria rede que você estabelece. E esse é o nosso caso. Os sansáricos anônimos que somos, a gente precisa construir outras redes, outras formas de ser que a gente não conhece. E aí vem o Dharma. Dharma, Dhamma. Aí vem o Buda. Budam, Saranam. Aí vem a Sangha. Sangam. Cujo objetivo é te levar a refletir e a revelar ou confessar a dependência do eu, o jogo do eu, para que você perceba, eu venho contando essa história há muito tempo. Eu venho entrando em ciladas. Se alguém tivesse com a câmera, eu já tinha ganhado um Cannes ou alguma coisa assim. Porque eu sou a diretora número um, o diretor número um desse drama. Há algo que consciente e conscientemente se constrói, porque a minha ação, o meu pensamento e a minha energia criativa, a minha força erótica primordial, está servindo à manutenção do eu. Uh! Eu venho carregando eu. Eu venho fazendo com que eu permaneça. Uf. Eu já sei, né? Então, cada um de nós vai precisar perceber a sua própria dependência, o seu próprio vício. De outra maneira, as pessoas, você vai colocar as pessoas em caixinhas e essas caixinhas sempre vão mostrar que o diretor ainda está presente, né? Aquela pessoa que você deu tanto de si, ela no dia que você mais precisa, ela não vai estar disponível. E agora você vai reviver a sua raiva não vivida, né? E você vai lançar essa raiva contra si, contra o outro, e vai afundar bastante dentro disso. Ou o seu jogo de não encarar o que precisa ser encarado, e dissociar e fugir, vai continuar se apresentando, sempre botando panos quentes, ou deixando de olhar para o que precisa ser olhado, sem estrutura, você simplesmente, sem construir um método para lidar com a vida, você simplesmente foge para ali e foge para lá. Ou você tem muitas convicções e você bota o pau na mesa, uma coisa assim meio ofensiva, e você diz para o mundo como as coisas são. Interessante. E a solidão? Como é carregar a solidão tão profunda de ser tão incompreendida? Uh! Então, nosso trabalho, né? Quando a gente vai trabalhar as nossas relações, é perceber o jogo do eu e dizer: este não é um lugar seguro para que eu tome refúgio. Esse não é um lugar seguro para que eu encontre a verdade. Nesse jogo de dados, tudo está viciado. E aí começa os processos experimentais, que é o Dharma, onde você vai começar a, opa, e se eu visse assim? E se eu olhasse dessa maneira? E aí começam os processos experienciais da Sangha, que é como eu vou aprender com essa pessoa, com esse mundo, a olhar para mim de outra maneira? E começam as experiências do Buda, ou como seria me relacionar com a vida a partir de outros olhos, mais atenta ao invés de mais impulsivo, mais diligente ao invés de deixar para lá, mais paciente ao invés de culpa. Interessante. Então você começa a ser o seu próprio laboratório, tendo como referência pessoas muito interessantes, histórias de vida, instruções, e você começa a dizer: ok, eu valorizo isso porque eu sou um viciado. E como viciado, eu preciso só por hoje me trabalhar. De outra maneira, eu vou estar sempre repetindo
o mesmo, e vou estar convidando pessoas para entrar na minha vida, e vou estar me atraindo por pessoas e por situações que não permitem a minha libido fluir, a minha energia construir novos lugares, novas posições, novas perspectivas nessa vida. Então, parte do nosso trabalho é libere a sua libido já. Mas isso é diferente de como os haitianos ou como o pessoal somático vai trabalhar, ou bioenergética, né? Aqui, a prisão primeiro é mental, é na visão. Você vem carregando você. Você vem fazendo ser pesado, porque às vezes você tem que ser tão leve e você não consegue. Ou às vezes você tem que ser tão densa e você não consegue. Então, o convite aqui é deixar que a fixação ao eu caia, para que você flua com o que há. O que há não é uma tarefa do eu. O que há é o que se apresenta no momento presente. É apenas a abertura disponível e clara deste momento, onde não há nada a fazer e ainda assim tudo surge. Essa radiância clara do aqui e agora é o lugar de descanso do que somos e não é o lugar da tarefa do eu ocupado, ansioso, que precisa ser sustentado. Então, o nosso trabalho é, é aprender a mimetizar o relaxamento, aprender a participar do relaxamento. Em outras palavras, a realidade, o que você vê, ela não está sendo construída por um agente específico que está mantendo duendes reais, mantendo a realidade real. O que você vê aqui agora é apenas uma pura apresentação que a gente pode chamar disto, isto. Isto não tem nomes atribuídos. Isto apenas é. Os nomes, no que quer que seja, vem depois. A distinção do que quer que seja vem depois. Primeiro, tudo está aqui. Não falta nada. Tudo se apresenta tal como é. E ao repousar nisto, na clara presença disto, você chega no que se chama Mahamudra, grande selo, que é a natureza do que é, a natureza do que há, que também é outro nome para grande completude, Dzogchen, que não é um observador, não é um jogo do eu, é apenas a apresentação pura do que há. Mas para isso eu não posso estar, eu tenho que estar abrindo, tenho que estar aberto, eu não posso estar focado, porque quem está focado não está aberto. E a realidade é aberta. Então você está aberto ao modo da abertura, ao modo natural. E a realidade, embora ela permita que os nomes venham e vão, ela permanece simplesmente disponível e não em manutenção. O ego não. O ego precisa que algumas partes emocionais estejam sendo reprimidas. Ele precisa que determinadas características estejam sendo enfatizadas. E como o corpo não aguenta isso, você necessariamente ou compensa, ou colapsa, ou se submete, ou depende, ou se angustia, e N coisas acontecem com você. Então, isso é a tarefa do ego, que te leva, quando tá tudo bem, ao céu, lá, 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 e quando tá tudo mal, lu, lu, lu. Esse é o jogo. Por quê? Porque eu tive que acreditar em mim. E eu passei a usar mim como a chave para falar disto. Só que isto aqui agora não é um mim, não é um eu. Isso é a pura apresentação de aqui. Isso é o Dharma. Dharma. Isso é a introdução à verdade do que é. Não há Budas, não há coisas. Podem haver Budas, podem haver coisas. Mas eu quero que seja Buda. Interessante, interessante. Vai para o reino dos infernos, porque quer impor sobre a realidade algo que ela não é. Se apegar à palavra Buda,
Não vai te levar muito a lugares muito interessantes. Do mesmo jeito que se apegar à sensação de eu, não vai te levar a lugares muito interessantes. Porque a realidade não está ao modo do apego. O apego é uma elaboração, é um movimento sobre. A realidade é livre dele. Ela permite. Ela permite haver distinções, todas elas fictícias. Eu não venho usando muito meu óculos. Mas quando uso os óculos, um efeito é construído. Mas se não há um eu aqui e não há um eu ali, o efeito que existe, ele existe ao modo relativo. Ele cria um impacto, mas não estabelece nenhuma verdade definitiva. Todo processo relativo é permitido, está liberado. O bom senso, o bom juízo, o discernimento, a construção de coisas positivas, a luta, a, a luta por direitos, né? O trabalho pessoal para melhorar as relações, tudo isso está permitido. Free, está liberado. Mas o que está sendo colocado é outra coisa. O que está sendo colocado é tudo o que se apresenta por ser livre de uma designação final não carece de nenhum remendo. Você está diante da pura espontaneidade. O professor James gosta de usar a palavra atualidade. Você está diante da pura apresentação do que é atual, do que é presente, do que é pra gente, do que é real, verdadeiramente real. O que é verdadeiramente real? Não pode ser, o que é verdadeiramente real não pode ser definido. Ainda assim, se apresenta. Então vejam, eu agora não me relaciono mais ao modo da coisa, ao modo do apego. Eu passo a estar interessada, interessado na pura manifestação da criatividade do ser. A minha libido não está mais a serviço de um jogo. Ela está a serviço da criatividade necessária. Se há disponibilidade, oba. Se não há disponibilidade, tudo bem. Se há música, eu danço. Se há desejo, eu realizo. Se não há, é natural que não haja. Então isso é a fluidez da libido, né? Que começa a abrir e pode se unir à verdade da apresentação da realidade, a abertura criativa e aqui está. Nada verdadeiramente é criado. Logo, por que que eu escolheria coisas frustrantes ou negativas para mim? Não faz muito sentido, né? Então, nosso trabalho é libere a visão. Nessa tradição, nossa tradição, libere a visão. Libere, libere a fantasia do eu. As relações podem ser, mas não te falta nada. Não vai te faltar nada. Ou melhor, não te falta nada. Não busca fantasias, que esse é o caminho do eu. Não busca um personagem, porque esse é o caminho do eu. Ser espontaneamente. Dito isto, vamos entrar na introdução do livro Suave Simplicidade. Vou botar meus óculos. Vou ficar com cara de sabida. Oi, posso fazer uma Ainda não, perguntinha? Adélia, ainda não. Não, Não, tá. daqui a pouco só. Só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou abrir para pergunta já já. Onde quer que isso esteja. Peraí, falha nossa. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu botei isso? Meu Deus. Acabei de... Só um minutinho, tá, gente? Senão eu vou me perder. Vou ter que pegar de novo. Ah, não. Já sei onde tá. Desculpem. Tá aqui. Só que eu tenho que baixar. Aqui. Como é que eu... Aqui. Agora tá feito. Feito. Vocês estão vendo, não, né? Vocês vão ver agora. Então vejam, a tradição da gente vai precisar. Você vai precisar de símbolos para te lembrar das coisas. Eu não vou entrar nisso hoje, tá? Quando a gente for trabalhar o Tantra, a gente vai olhar isso. Mas os símbolos, o ego, ele. Isso talvez seja importante. O ego, ele usa determinados símbolos para preencher o espaço e para evitar o contato com a sua própria construção ou com a sua própria ferida.
Então a gente usa determinadas formas de relação ou de símbolos como um sinal de que isso tem que ser assim, eu tenho que ser eu. Então às vezes você não consegue estar sozinho, então o espaço da solidão ou o fenômeno da solidão, ele é ocupado com o teu jogo mental, com o teu jogo emocional. Ou às vezes o corpo do outro é algo muito impactante para você e você se sente ou tendo que se atrair completamente, ou tendo que rejeitar, ou às vezes é uma comida, ou às vezes é uma compulsão de ter que agir de uma determinada maneira, né? Então, tudo aquilo que a gente vai precisar que essa energia ou esses princípios, eles estejam assentados em lembretes. Isso é a tradição. A tradição, no nosso caso específico, ela não é dogmática, ela é didática ou pedagógica. Então você precisa de uma lembrança do que você é, como, opa, só por hoje, só por hoje, eu não vou mentir para mim mesma. Ou só por hoje eu vou ter atenção em vez de impulsividade. Ou só por hoje eu vou me abrir mais. E esse manto não pode mudar. Um dia é um manto, outro dia é outro. Não, o vício você conhece, seu vício você sabe como é. Você precisa do mesma instrução. Algumas pessoas têm que aprender a abençoar a vida e agradecer e abençoar. Outras pessoas têm que aprender a ir para a vida e realizar e lutar. Outras pessoas têm que aprender a não lutar, a ser carinhosas consigo. Qual é o seu vício? Eu não sei. Só uma pessoa pode ver que é você. E só uma pessoa pode cuidar de você, que é você também. Então você pode pedir ajuda e você pode formar uma rede. Isso pode ser interessante. Ou você pode se fantasiar, continuar acreditando em fantasias. E isso não é interessante. Ou melhor, é o prato do dia. Então por isso que quando o professor chama homenagem ao guru, ele está invocando não uma situação dogmática. Ele está invocando aquele ou aquela que ternamente tocou o coração dele. Ele está invocando esse princípio. Aquele que chegou onde ninguém chegou. Aquele que deu o que ninguém deu. Esse é o guru. Ele não é o guia, ele é o guia do coração. Ele é o caminho do coração. Ele não é um fetiche do ego. Ele não pode ser isso. Ele não é uma forma de dizer, papai, papai Rinpoche, papai Lama, eu te amo. Isso não tem muita lógica. É melhor fazer uma cartinha para o pai, trabalhar as relações com ele ou para a mãe. Essa figura tem que te inquietar, ela tem que te levar para outro lugar, né? E não te acomodar numa fantasia, né? Homenagem ao guru, dádiva do Mahamudra, dádiva da verdadeira condição da realidade. Você foi flechada pelo Mahamudra. Você foi flechado pela verdadeira condição da realidade. Em outras palavras, tuas fantasias não podem mais te guiar sem que você se sinta. Talvez você vá ganhar uma bela de uma coceira. Talvez você tenha uma leve perturbação a partir de agora. Porque você sabe que não dá mais para contar a mesma história sobre você. Não dá mais para se justificar a partir dos mesmos parâmetros. Se você vem fazendo isso e não vem funcionando, meu bem, alguma coisa está acontecendo. Estamos falando de um vício. É um vício, bebê. É um vício, é um jogo. Qual é o benefício de se manter nesse jogo? Que segurança você tem de manter esse jogo ativo? Dádiva do Mahamudra. Puro não nascido. Por quê? Porque a realidade, ela só nasce quando você acredita em definições. As definições, elas conseguem. João nasceu, João viveu, João morreu. Mas para muitos seres, João não existe. É uma fantasia. É um bloco de energia. É um lugar para bactérias. Puro não nascido. Aurora gentil. Tempestade dançante. O professor dele era tudo isso. Era tanto a aurora, sendo gentil, quanto a tempestade se movendo. A você oferecemos nosso respeito. Uh.
Então, isso é o gesto. Esse é o gesto que vários textos de Mahamudra e Dzogchen vão começar. Que, tipo, é um gesto na direção daquilo que é eterno. Geralmente, a gente não sabe o que é isso. A gente está preso em nós. A gente não sabe o que é fazer um gesto de ternura. A gente sabe o que é manipular, é se fazer de vítima, mas se abrir na direção de algo novo e dizer eu estou disponível, isso a gente tem muita dificuldade de fazer, porque somos viciados em voltar para o jogo do eu. Quem quer ler? Quem quer começar a ler? Somente assim. Só um minutinho aí, Dori, Ainda, só um minutinho, para a gente parar um pouquinho, porque vejam, essas pegadinhas são. O budismo é cheio desses lugares, assim, cifrados, que ficam bonitos de serem ditos. Mas se você não para contemplar o tamanho do vício, você não chega à sobriedade necessária para sua mente relaxada fazer, ou atenta, ou relaxada e atenta, trazer mais à tona o que é a experiência. Então a gente pode dizer, não, você é a presença do Buda primordial, Hare Hare, Haribo, Namastê. Oh, então não vale nada. Se você não olha e diz o que é isso? O que é Buda primordial? Buda primordial é a realidade como ela é. É a compreensão disso. Isso é Buda primordial. Ele não tá, o Papai Buda não está no céu especial dos Budas. Mamãe Buda também não. Ele está aqui agora, sempre, tal como é. Então, quando ele diz assim, quando paramos de inventar nossas identidades transitórias, é aí. Mas se você continua inventando, não tem brechas. Se você não se disponibiliza, não é generoso consigo e com o mundo, qual é a brecha que você tem? É só você, mais uma vez, né? Então, as palavras são. É muito difícil o Dharma, porque as palavras são facilmente lidas, mas dificilmente vividas. Não é um credo. Esta religião não é um credo. Creio em Deus Pai, vou para o céu. Não é identidade. Não somos nós contra eles, como algumas religiões também são. Aqui é para os viciados. Aqui é para aqueles que reconhecem algo vem se construindo de uma determinada maneira na minha vida. Que interessante. Como seria diferente? Qual o impacto isso tem nas minhas relações? Que impacto isso tem em mim? O que acontece quando eu solto e me abro? Então, a ideia é que você pegue esse livro, bota embaixo do braço e faça um retiro. Ou se não, passe um fim de semana com ele, faça amor com ele, toque nele, lamba ele, faça o que você quiser. Mas se relacione com e saia do seu relacionamento monológico, canibal, você e você. Não seja um canibal. Pode seguir, Doris, querida. Pode, só uma coisa importante aí para vocês grifarem, que é, quando eles chamam os três aspectos, isso algo muito importante, pedagógico, que é a abertura não nascida, o fato de que as coisas não têm um nome delimitado, esse é o primeiro, tá? O primeiro aspecto, do modo natural, né? Tudo é não nascido. Você não está diante de coisas. Coisas é um nome. Você está diante do que há, da abertura. E essa abertura é clara. Coisas acontecem dentro dela. Coisas acontecem. E essa relação, ou esse movimento, quando você está na abertura, você diz, oh, interessante. Tudo aqui e agora é claro, no sentido de que eu não estou preso numa ideia de coisa, e ainda assim energia surge. E ainda assim movimento surge, criatividade surge, interações surgem, libertações surgem. Uau! Né? Então, quanto mais próximo da abertura você está, mais fluidez na energia você vai ter. Quanto mais você tenta modelar a energia sem abertura, tudo vai ficar muito preso, muito difícil. Vamos seguir. Desculpa, Doris, pode seguir. Boa, isso aí, ó. Isso aí é ouro. Vocês vão ver, Lama Santé tem um ensinamento muito bom também sobre isso. Se vocês botarem Seis Conselhos a Naropa no Google, vocês vão achar também. James também tem só sobre isso, né? Mas isso é instrução do tipo, esteja aqui na abertura. Tudo, se você olhar os seis conselhos, eles dizem, esteja aqui na abertura. Não construa, não haja. Não ache que você vai fazer algo com a abertura. Você pode fazer.
Muitas coisas são possíveis. Mas se você quer conhecer a abertura, se você está na casa de alguém, você não começa fazendo muita coisa. Você tenta estar com a pessoa, estar com ela, né? Por isso que a atenção é tão importante, né? Não rememore. Não use a memória, não use a imaginação, não use os seus comentários ou considerações, não use a sua análise, não foque, não crie uma entidade de meditação, Hare Hare. Não desvie, esteja aqui, aqui, tal como é. Ao se abrir ao aqui, perceba, abrindo-se ao que já é aberto. Perceba como isso te relaxa, ou te solta, ou te libera. Agora experimente estar aqui, lembrando de algo, imaginando algo, considerando algo, querendo algo daqui, ou querendo estar em outro lugar. Você não está aqui, você está construindo aqui. Construindo a partir daqui. É uma relação um pouco triangulada. Tem você e o aqui, mas você tem mais interesse no passado. Ou como eu devo fazer? Ou uma análise. Ou né, tantas coisas, tantas triangulações. E o aqui está aqui, aberto. Nenhum nome o captura. Nenhuma definição, nenhum comentário, nenhuma análise. A gente pode tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Uma foto para lembrar da gente do aqui. Talvez possa ser interessante. Talvez não. Porque para tirar uma foto eu já não estou mais aqui. Eu vou posar. Eu vou artificializar. Então, a gente, quando a gente olha o auto-engano, é a ignorância. Quando a gente vê o que a ignorância faz, ela intoxica com padrões específicos e cria uma grande ilusão de um eu. E esse eu faz com que você esteja o tempo inteiro construindo histórias bonitas como uma aranha para capturar sua presa, que eventualmente são elas mesmas outras aranhas. E fica uma guerra sem fim. Então, o que é importante nessa vida pra gente, nessa tradição nossa, é descubra a verdade sobre você. Não acredite. Não alimente o troll. Não alimente a ditadura do seu próprio eu. Construa um caminho novo, aberto, para que você possa se relacionar de maneira livre e não a maneira de um gremlin, não a maneira de um ser faminto, né? Ou de um ser ressentido, né? Muito bem, eu acho que a gente hoje pode começar a abrir as perguntas. Deixa eu tirar minha cara agora. Obrigado, Doris, por ter lido. Obrigado. A Adélia tem uma dúvida. Isso. É, sempre Quer é. dizer, e é isso. Exatamente, exatamente. Com os dois. Em- É isso, é isso. Mas você, na verdade, não nomear uma atividade. O ponto todo é abrir. Abra. Então, a gente, na prática, a gente abre. Só abre. Os nomes Mas vêm, eu acho que as definições vêm, mas o ponto é treinar a abrir-se. Mas é isso, ela a- vai agarrar. Ela vai agarrar, você percebe. O grande ponto é assim, né? Você pega um viciado. O ponto todo quando você tem uma hum, pessoa viciada é você mostrar pra ela o efeito que isso teve na família dela. É muito triste. É muito comovente. Olha, seus filhos estavam aonde? Não, eles estavam no fim de semana. Ah, eles ficavam brincando. Ah, você tem memória de brincar com eles no fim de semana? Não, geralmente eu tava com os meus amigos. Eu brincava, quando eu chegava em casa à noite, eu dava um beijo neles. Que horas você chegava à noite? Ah, 8 horas. Então, quando você vai a história do ele vai vendo que há ocos na memória dele. Há grandes ocos. Ele não construiu aquele momento. Porque ele tinha que chegar no bar, ele tinha que beber, né? Só que o nosso caso, ele não é muito diferente. Quando você entende que eu venho agarrando histórias, você entende, é perigoso agarrar. Agarrar, o que quer que seja, me inibe de um contato mais sóbrio com a realidade. Então, parte do nosso processo é reconhecer isso. Então, isso vai ajudar a gente quando a gente está Não, eu tenho que agarrar. De novo, mais uma vez, já não agarrou o suficiente.
né? Então, assim, então às vezes na nossa vida a gente vai ter que assumir, é que eu sou viciado em agarrar. E como é isso pra você? Qual é o efeito disso na tua vida? O que é esse tipo de imagem de si te trouxe? Então a gente, opa, acho que isso, né? Então eu busco a sobriedade para ter mais experiências. Se É, você sempre faz fazer uma coisa legal, você está viciado em experiências positivas, né? Então você não pode usar o silêncio, por exemplo, para simplesmente. Porque assim, agarrar uma coisa é você fluir, outra coisa é você. Não, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, né? Isso é um vício. Mas o fluxo é. O que é que eu preciso? O que é que está em questão na minha vida? Onde é que eu preciso, né? Naturalmente, na prática, você se abre, fora da prática, você se move. A gente faz, mas escolhas que estão relacionadas à abertura e não ao vício. O vício, onde quer que você tenha o alcoolista, ele vai voltar pra bebida. Ou qualquer vício. A pessoa volta pro vício. A pessoa, não vou fumar maconha essa semana. Ok. Mas aí eu vou pra casa de quem fuma. Mas eu não vou fazer. Mas o vício é assim. Só que há vícios grosseiros e evidentes e há vícios sutis. Cada pessoa tem que saber qual é o seu. Então, o que a gente usa, o que a gente chama de prática budista, é uma experiência. Não é para criar um personagem, é para sim. experimentar algo. O que é que você experimenta? Abertura. Mas quem experimenta abertura? Abertura. E aí, a partir daí, você vai ver quantas coisas não carregaram, não foram carregadas, quantas dores não foram ocultadas. Então, não é que não vai sofrer, você vai. Só que sofrer na abertura é diferente de sofrer no vício. Porque o vício, ele lança a ansiedade para o futuro. Todo vício lança ansiedade para o futuro. Né? E a gente vai pra- não, mas na abertura, né, você vai dizer, uau, eu compensei minha vida sendo assim. Eu compensei minha ferida. Porque vem e vai. E vem coisas, vem dores emocionais. Vem e vai. E depois sai. Né? Até que seca. E você, eu tô aqui. O aqui é interessante para mim. Não preciso estar lá. Correr para estar lá. Correr para calar o aqui. Não, aqui é interessante, porque ele é indescritível, inapreensível, cheio de possibilidades. Quem vai para o shopping admira várias roupas, se livra de ir para o shopping comprar uma roupa e se esquecer que comprou uma roupa no outro dia. Que a força do apego é isso, né? Eu quero, eu vou. Isso é interessante, né? Tranquilo, galera. Mais alguma dúvida? O Tu tempo vai todo, precisar, mas não é o tempo todo. Tu precisa da tua prática, tu precisa construir tua prática. Aí tu vai precisar ter entendi, é que paciência com a tua prática. Tu vai precisar construir, depois vai, mas entendeu? daí tu já tá Eu não pensando sobre, né? Tu é, vai ter que praticar, né? Pra experimentar. sim, Porque a parte do vício você fica, mas será que fumar realmente faz mal? Antigamente tinha propaganda de cigarro. Ninguém acreditava que cigarro fazia mal. A gente tá chegando num lugar um pouco mais polêmico, né? O apego faz mal. É um pouco mais é, polêmico, né? Mas é verdade. Por quê? Porque a morte existe. Mas eu não queria que a morte existisse. Não muda muita coisa, né? A impermanência chega. A gente trata a morte como. É muito interessante a nossa cultura. A gente trata a morte como se ela fosse algo impossível. Morreu agora um vovô que era YouTube, era Instagramer. Que triste. Muito triste, mas a gente morre. Só que assim, é tão louco isso. É uma cultura tão louca, né? Instagram é um lugar de loucos. Interessante, assim. As pessoas estão distraídas. A gente é fácil entrar em. Não se relacionar com o que há. Então pratique. Use a diligência. Mas a gente pode passar muito tempo olhando e pensando, será que vale a pena? A gente pode se perguntar, será que vale a pena ter menos fixação? Só isso já é a prática. Só contemplar isso já é a prática. Não é ainda a prática da experiência, mas é a prática da investigação. Você vai examinar a sua própria relação consigo. Isso já é válido. Podemos ir para o próximo? Van, sua vez. Boa noite, querida. Realmente, Que legal. Aham. porque Uhum. e aí eu Uhum. falou, se Não fosse parece, realmente. né? Hã? Não parece. Parece Então, manipulação. porque É o eu vício de fiquei. ter alguém, porque repara.
Preciso ter alguém, preciso ter amigos, né? Então eu preciso, e aí eu tenho que controlar isso, né? Eu Uhum, tenho que ter e eu tenho que controlar o que eu tenho. Esse é um drama antigo nosso. uhum, Só que se eu tenho que ter, esse é o vício, né? Então, né, eu preciso praticar, eu preciso olhar para mim, eu preciso, né, do tipo olhar uhum. para qual é a minha relação com a solidão, né? Qual é a minha Tá. dificuldade com a solidão e deixar que as pessoas venham e vão e seja mais natural, né? Tá. Porque na fome a gente manipula a criança, a estratégia da criança é manipular para ter o amor dos pais. Uhum, Então a uhum, gente faz isso, é natural que haja isso. É natural uhum, que haja isso. Mas do uhum, tipo, nas relações, né? Você sempre fica assim, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E se eu fizer isso, e se ela fizer aquilo? E se não sei o quê? Né? Do tipo, a gente tem isso. Por quê? Porque a carência. Então a gente precisa se trabalhar. Então às vezes eu digo, é melhor não se relacionar agora. É melhor se uhum, trabalhar. É melhor se olhar. uhum, Porque quem chega aí tá chegando, você é uma pessoa perigosa, né? Eu brinco muito, eu digo, cuidado, é perigo, né? uhum, Às vezes a gente, para entrar em relação, tem que ter uma junta terapêutica do lado. uhum, Porque senão a gente facilmente envolve o outro, né? Os pais, o que é que os pais fazem com os filhos? É impressionante. uhum. Com essa Papai me vida. veja, né? Papai, venha ver o jogo comigo. Papai, se você não tiver sob meus cuidados, você vai se perder, né? Então, Uhum, assim, é muita criança. É muita criança. Então é importante dar dois passos para trás. Uh, e cuidar de si, né? Olhar qual é a minha sobriedade, o que é que eu preciso fazer na minha vida, onde é que está o meu foco, né? tá. Onde é que está o meu princípio, qual é o meu propósito nessa vida, Uhum, né? É, o que é tá. que treinar a sobriedade, né? E sair da Treinar. fantasia de que eu tenho que, ah, porque eu fui machucado, agora eu tenho que ter alguém. Não, na verdade, eu, né, como adulta, onde é que eu fui parar? Obrigado, Ivan. Raquel, todo E, viciado manipula, é a mesma coisa. O viciado ele tá sempre e se aí, justificando. é, É, mas o viciado faz isso. Tudo isso é do viciado. O problema é a gente não reconhecer o tamanho do vício. Então o viciado ele sempre diz, não, eu posso não parar. Eu posso, quando eu quiser eu paro. Não, você acha que isso realmente me impacta? É, talvez. Talvez isso te impacte, né? Então você precisa trazer, tipo, a gente precisa, o nascimento, o discernimento, ele vai nascendo. Não vai vir de um dia para outro. Assim, ó, nossa. Eu posso ir longe nisso. Não, eu posso ir longe. E aí você vai ver, né? Como é praticar. Que a prática vai trazer sobriedade. Não, mas eu não preciso, não, mas a gente faz muita coisa. A gente inventa muita coisa. Comenta muito. Mas a gente não vai pra ação. Depois eu vou. Depois eu cuido. Depois eu paro. Depois nunca chega, né? Esse é o drama. Esse é o drama. O tempo passa, a gente. Tudo tão comovente a vida. O karma simplesmente se extingue. Aquilo que estava, não está mais. A porta se fecha. Podemos seguir? Obrigado, que é a Ana Paula. Você joga ansiedade pro futuro, né? Eu não vou trabalhar isso agora. Eu vou me agarrar na ideia de mim. Eu sou assim, a vida é isso. Não, tudo vai. Tem uma pessoa que é viciada em positividade tóxica. Então ela pensa: não, vai dar tudo certo. Interessante. Vai. Sem as causas corretas e as condições corretas, vai dar tudo certo? Não sabemos. Só que o viciado na positividade tóxica, ele pensa, vai dar certo. Uma pessoa também pode ter viciado num estado deprimido, que é, vai dar tudo errado. Então, quem sabe que tá tudo errado, ou quem sabe que tá tudo certo, deixa a ansiedade para depois. Porque você não tá tendo que lidar com a realidade como ela é. Então, há uma ansiedade positiva que é, eu preciso estar aqui agora, por exemplo. Eu preciso estar aqui agora. Eu preciso cuidar de mim porque eu venho me distraindo muito. Uh, Só que isso logo chega a uma ação, que é, eu vou estar mais presente. É uma ansiedade positiva. Agora, eu não consigo estar presente, eu me agarro a uma ideia de mim, a um projeto, a um plano, a uma crença, a uma forma de pensar.
Como eu não estou presente, eu adiei o encontro com essa minha presença aqui agora, que eu vou ter que enfrentar em algum momento, e não acreditar tanto em ideias sobre mim. Então, há uma ansiedade positiva que está sendo adiada, há uma ansiedade negativa também que está sendo adiada. Você vai ter que encarar coisas que não tão, que você não está encarando. Quando você se agarra a algo de maneira viciante, por exemplo, se você fuma um cigarro, você não consegue lidar com a ansiedade de não fumar. Não, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Tem gente que é viciada em ter que dizer coisas. Não, mas eu tenho que falar. Se não falar, não sou eu. Uau, poderoso. Você gosta de massacrar ou de humilhar? Não é de falar. Isso, falar é diferente de humilhar. Né? Então, isso é outro vício. Né? Como é não falar? Ah, eu não consigo. Como é não conseguir? Como é sustentar que você não consegue? Acho que eu vou morrer. Como é achar que vai morrer sem morrer? O fóbico ou a pessoa que usa a crise de pânico como uma estratégia, ela sempre tá. Ela quer controlar o mundo ao redor dela. A pior coisa que você tem é. O que foi? Não, ok. Você tá tendo a crise. Eu tô vendo você ter a crise. Eu tô aqui. Eu não vou fazer o mundo mais fácil pra ti. É mentira. Não há como ser mais fácil. Eu não vou estar contigo todos os momentos da tua vida. Mas eu posso estar contigo agora, te ver atravessar isso. Isso eu posso fazer. E eu posso estar com a minha crise de pânico nesse modo. É só uma crise. Vem, vai. É duro, com certeza. Do mesmo jeito que o vento é gelado na Sibéria e, e a cratera do vulcão é quente. Assim é. Não foi você que inventou isso. É só o que é. Então, a gente, estando com o que é, a ansiedade é trabalhada no agora, não no depois. Em algumas situações, claro, que é melhor botar ela para depois. Mas você com você, você tem que ter muito bom senso para saber se sua vida está sendo um acúmulo de ansiedades para o futuro ou não. Né? Cada um de nós tem que saber qual é a sua medida. Só você pode saber. Tranquilo, Ana? É um vício perigoso. É um vício perigoso. Porque se você não tá aqui agora, você tá onde? Vocês viram agora esse caso dos instrutores, a coisa mais comovente, que a menina foi lançada. Eles não botaram a corda nela. Uma tragédia. Tragédia, né? Uau. Comovente, né? Ela que perdeu a vida, eles que se desgraçaram. Né? Mas onde é que você tava? Estavam filmando, tinha um celular filmando. As pessoas estavam filmando. Assim somos nós, por não estarmos presentes. Que, Somos tipo, sansáricos anônimos. então, Somos. Exatamente, exatamente. Obrigado, amada. Joyce, boa sim. noite. Uhum. Tu pensa, a gente vem de uma mãe. Essa mulher nos gerou. Ela deu o sangue dela, o corpo dela. A gente nasce, recebeu leite, alguns mais, outros menos, mas todo mundo recebeu algum tipo de nutrição. Depois a gente foi introduzindo outros alimentos, né? Quando começou, depois a gente começou a preferir alguns alimentos, a comer o que estava na mesa. A gente começou a se relacionar com não só com mãe, mas também com agricultores, né? Com animais, com animais aprisionados, com animais do campo. A gente começou a se relacionar com pessoas do campo, com indústrias, com pessoas que trabalham nas indústrias. Então, assim, a gente começou a ganhar vacinas. A gente começou a entrar em contato depois com pessoas que determinavam, que sabiam de saberes e começaram a querer que a gente soubesse esses saberes também, que se chamam professores. Professores. É tudo troca. Não tem um eu. O ar, a água, o fogo, a terra, o espaço. É uma fantasia a ideia de um eu. É um agenciamento muito limitado. Se você inspira, recebe, inspira, oferece. Você faz parte do todo. Sempre foi assim. Então a abertura, ela nunca foi, você nunca foi uma coisa, nem nada foi uma coisa para você. Ainda assim, tudo foi impactante. Então aberto, luminoso, cheio de movimento. Isso é o que a gente é. Ao acreditar que a gente não é, a gente cria uma terceira perna.
mas a gente sempre teve movimento. Essa apresentação, ela não para de se mover, embora isso seja só uma palavra. Movimento. Algo se move. Se no budismo se diz, é uma verdade relativa pura, mas ela é relativa, porque fundamentalmente não há nada se movendo, nem deixando de se mover, porque não há só a luz, a luz clara da abertura, a luz clara da vacuidade. Obrigado, Joyce. E depois o corpo vai morrer e vai ser servido aos animais. E aí a gente vai comer os animais depois. Assim, alguns, né? Os vegetarianos não vão comer, não. Ou vão comer as outras coisas. É, Doris, querida. É isso. Exato. A gente, nessa coisa, nessa nossa tradição, a gente precisa da mente muito fresca, mesmo que seja, precisa de momentos de relaxamento, momentos né, de frescor, né? Porque você precisa fluir, você precisa estar no aqui e agora, né? Então, tudo caminho do meio, né? Tipo, como alguns de nós precisam dosar mais a experiência. Eu preciso de mais disciplina, preciso de mais lidar com a ansiedade que é praticar, né? Outros precisam aliviar a barra. Aí, pouco a pouco, tranquilo, calmo, sem excesso. E assim é a vida. Mas Deu. agora eu não vou Mas mais, agora eu tô na abertura. E a abstinência, né? Que é importantíssimo, que é tipo, se abra, né? Então, tipo, se abra para a experiência como ela é, né? foi. Isso, É isso. E isso sou. é interessante, né? Muito bom, muito bom, Acha? muito Então bom. já tive uma. Bom, todos os dias, só por hoje, né? É. Muito bem, vamos fazer a dedicação. A gente dedica os méritos. Acho que não, Cal, por causa da hora. Vamos deixar para amanhã, que amanhã tem mais. Então faz, vai. Exatamente isso, né? É exatamente isso, porque a morte lembra o que eu não tive. E aí eu não quero o que eu não tive. Não aceito o que eu não tive, né? Eu não deixo ir porque eu me agarro a uma ideia, né? Então quando você vai para a morte, ela simplesmente diz, não é. Não é como você gostaria. Não foi como você gostaria. Você não tem liberdade aqui. E o ego, ele tem a liberdade de um viciado, que é viciar-se, prometendo assim, não, eu só, por favor, é uma moeda, né? É para comprar um lanche. Tão comovente. Então, a dor é tão grande que eu saio, a ferida, né? O machucado é tão grande, a impossibilidade é tão grande, a negação foi tão grande, o silenciamento foi tão grande que eu vou pro vício. Só que a morte em si, eu entrei em contato com um sofrimento que me levou a crer que a perda é muito negativa. Eu não quero voltar para a perda. Vou fazer tudo para não estar nela. Isso é o vício. Só que a perda é necessária. A perda faz parte da vida. O sofrimento ele não limita, ele apenas toca. É o teu quinhão, é a tua parte. Foi o teu sofrimento. Ah, mas foi muito grande. Vamos fazer o ranking agora, né? E aí vamos ver quem vai ganhar. É isso, vamos ali, no ringue. Não, não, é o teu quinhão, é a tua parte, né? Então, faz as pazes com a morte, né? A gente precisa disso. Faz as partes com o sofrimento que tu teve. E cresce. Sai do estado larval e cresce, né? Então, parte do processo é isso mesmo. Agora a gente tem que ir. Que os méritos do nosso encontro se expandam e toquem a todos, que todos os seres, em onde quer que eles estejam nas 10 dimensões, recebam todo o amor, toda a compaixão e toda a alegria, toda a sabedoria, aqui e agora. Amém. Até Amém. já. Foi muito Tchau, bom. tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Até já.